em chamas para Deus. E hoje nós vamos falar sobre a presença de Deus. Como esse tema é importante, gente. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, abra comigo, lá no Velho Testamento, 1 Crônicas no capítulo 13. 1 Crônicas no capítulo 13, por favor, abra comigo. Primeiro Crônicas, no capítulo 13, versículo 1. Diz assim, todos encontraram? Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel, se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel. E também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. E toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bem, pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Laboamate, para trazerem de Kiriat Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baala, que é Kiriat Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. E quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou, como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Amém. Diga amém. Irmãos, nós queremos experimentar algo novo nessa comunidade. Nós estamos buscando isso. Sim ou não? Nós queremos um avivamento. Nós queremos viver em chamas para Deus. Nós queremos ter a presença de Deus em nosso meio. Como nós queremos? E esse texto que nós acabamos de ler é um dos textos mais interessantes sobre a presença de Deus no meio do seu povo. E para a gente compreender este texto, nós precisamos saber o que a arca citada aqui no texto simbolizava. A arca havia sido construída por ordem de Deus e simbolizava a presença de Deus. A arca de Deus simbolizava o que, irmãos? A presença de Deus. E dentro da arca havia as 2 tábuas dos 10 mandamentos e a vara de Arão, que floresceu. Então, onde a arca estivesse, Deus se fazia presente naquele lugar. A arca ficava no tabernáculo e era a imagem da glória de Deus no meio do seu povo. Portanto, meus queridos irmãos, a arca se tornou
o lugar central do culto a Deus em Israel. Amém até aqui? E no verso 6, eu gostaria muito que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler alguns versículos importantes para meditarmos juntos. Então mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. No verso 6, lá no final, diz que era sobre a arca que o nome de Deus era invocado. Agora, gente, o que é que isso tem a ver com avivamento? O que é que isso tem a ver com uma vida em chamas para Deus? Que é o tema que nós estamos ministrando. Esta é a série que estamos abordando. Gente, o povo de Israel precisava da arca para ter a presença de Deus. Mas nós hoje temos o Espírito Santo que nos enche dessa presença, aleluia. Glória a Deus. Portanto, meus irmãos, nós não precisamos daquela arca para adorar a Deus em nossa comunidade, em nossa casa ou em qualquer outro lugar. A presença de Deus através do Espírito Santo é constante na vida de todo aquele que nele crê. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí ou não? Oh, queridos, louvado seja o nome de Deus. Ele é maravilhoso. Nós não precisamos mais desta arca. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Como eu quero isso na minha vida e você também deseja isso? E aí eu quero meditar com vocês em 4 momentos dessa história. Por isso que eu pedi para você deixar a Bíblia aberta. Porque nós vamos conferir aqui nas Escrituras 4 momentos interessantes, importantes e que trazem lições preciosas para a nossa vida. Quais são esses 4 momentos que nós vamos meditar? Então veja lá. Se você quiser anotar, anote aí. Você na sua casa, anote. E eu desejo que o Senhor fale profundamente ao seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E o primeiro momento que eu quero destacar com vocês é que Davi desejou buscar a arca. Esse é o primeiro momento da história. Davi desejou buscar a arca. Veja, em uma batalha, Israel foi vencido pelos filisteus e a arca foi levada por eles. Você pode conferir depois, lá em 1 Samuel, no capítulo 4, que registra essa história. Indignado com isso, Deus mandou várias pragas sobre os filisteus. E aí, então, eles entenderam que isso que aconteceu, estava acontecendo porque eles haviam roubado a arca de Deus. E então, os filisteus mandaram a arca de volta para Israel e foi parar na casa de um homem chamado Abinadab. Qual é o nome do homem? Que morava perto de Jerusalém. E a arca ficou ali tomando pó por quase 100 anos. Quase 100 anos, queridos. O povo não se lembrava mais dela. Não se lembrava. E aí no verso 3, veja aí agora. Davi diz o seguinte: vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Em outras palavras, queridos, Davi estava dizendo o seguinte: vamos trazer de volta a presença do Senhor. Vamos trazer de volta. E aí, Davi ordenou que a arca fosse buscada para que o povo buscasse novamente a presença do Senhor. Todos ali precisavam voltar a cultuar a Deus, a adorar a Deus, a estar quebrantados na presença do Altíssimo. Gente, e aqui é uma lição tão importante, é uma figura maravilhosa, porque é justamente isso que o avivamento restaura na nossa vida. O desejo de voltarmos à presença do Altíssimo nosso Deus. Aleluia! E aí, eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, te pergunto, como está a sua vida na presença de Deus? Como está a sua vida? De comunhão, de intimidade com Deus. Hein? Como está a sua vida na presença de Deus? Olha, eu não me refiro à sua frequência na igreja.
embora seja importante. Eu não me refiro a você estar ligado a um pequeno grupo, a uma célula. Não é isso, embora isso seja importante. E eu também não estou perguntando como está a sua vida em relação aos ritos e atos religiosos. Não é isso que eu pergunto. Não estou perguntando quantas vezes você ora por dia, quantas vezes você lê a Bíblia, se você é dizimista, se você conhece os cânticos da igreja. Não é isso que eu estou perguntando, embora tudo isso é muito importante. Mas o que eu estou te perguntando é como está a sua vida na presença de Deus. Por quê, gente? Porque, meus irmãos, muitos que frequentam os nossos cultos, as igrejas, há muitos anos, se distanciaram da presença do Senhor, já não tem mais sede de Deus. Não tem mais fome de Deus. São crentes, às vezes, antigos, que, por tradição, são membros da igreja, até contribuem, até são dizimistas, mas há muito tempo já não buscam mais a Deus. E deixa eu dizer para vocês que estar na presença de Deus é mais do que fazer uma oração rotineira. Estar na presença de Deus é mais do que você vir aos cultos aos domingos. Estar na presença de Deus é mais do que você frequentar um pequeno grupo. Queridos, estar na presença de Deus é estar em adoração contínua, em culto contínuo. Por quê, queridos? Porque o culto é igual à vida, e a vida é igual ao culto. Sem culto na vida, não há vida no culto, porque o culto prepara para a vida, e a vida prepara para o culto. Então, estar na presença de Deus é estar em culto contínuo. Faça da sua vida um altar de adoração todos os dias. Posso ouvir um amém aí ou não? Estar na presença de Deus é estar em comunhão profunda com o Senhor. É estar completamente ligado a Deus, com a vida prostrada, com o coração prostrado, com a mente firmada em sua palavra. Aí sim, nós estamos na presença de Deus. Aí sim. Porque, queridos, nós podemos orar, nós podemos ler a Bíblia, frequentar a igreja e não estar na presença de Deus. E o convite aqui, o convite da arca, no Velho Testamento, é o mesmo para nós hoje, na Nova Aliança. Qual é o convite? Cultivarmos uma vida na presença de Deus. Qual é o convite, irmãos? Cultivarmos o quê? Uma vida na presença de Deus. Esse é o convite a mim e a você. E aí eu fico pensando, como é que alguém pode viver sem essa presença? Alguém consegue viver sem Deus, queridos? Alguém consegue viver sem Deus nesse mundo louco que a gente vive? Alguém consegue viver a vida de Cristo sem Deus? Não. É impossível isso. Olha, sem Deus ninguém consegue viver uma vida abundante. Sem Deus ninguém consegue viver uma vida de paz, de vitória, de bênção. Por isso, queridos, nós precisamos viver na presença de Deus todos os dias. Viver na presença de Deus quantos dias? Todos os dias. E aí, meus queridos irmãos, Davi, ele desejou a arca de volta. Vamos trazer a arca de volta. E logo no versículo 4, quer ver só o que é que diz? Acompanhe aí. E toda a assembleia concordou, pois isso pareceu bem a todo o povo. O que é que diz aí? E toda a assembleia concordou, pois isso pareceu bem a todo o povo. Ou seja, eles disseram o seguinte: olha, vamos buscar sim a arca. Tamo junto. Vamos juntos. Olha, gente, isso é fantástico. O que me deixa aqui maravilhado é que todos ali estavam com sede de Deus, pois o Espírito Santo estava movendo aquele povo, como eu creio que o Espírito Santo está movendo esta comunidade.
Oh, meus irmãos, eu creio na presença do Espírito Santo de Deus aqui entre nós. Você crê? E Ele está se movendo aqui entre nós. E todos nós estamos com sede de Deus. Você veio a este lugar, eu tenho a plena convicção de que você veio a esta casa porque você está sedento, você quer mais de Deus. Nós viemos aqui dizendo como o salmista dizia no Salmo 42, quando ele declarou: a minha alma tem sede de ti, a minha alma tem sede do Deus vivo. É assim que nós estamos, queridos. Portanto, nós precisamos viver na presença de Deus todos os dias. Qual é o segundo momento dessa história, amigos queridos? O segundo momento é que a volta da arca foi celebrada com grande alegria. Aqui está o segundo momento da história. A volta da arca foi celebrada com grande alegria. Eles foram, então, todos se reuniram e foram buscar a arca. Acompanha comigo, versículo 7 e 8. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Eles eram irmãos. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Gente, o povo ia celebrando ao som dos instrumentos, havia barulho, havia música, havia festa. Ah, meus irmãos, olha o que o texto diz aqui. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus. Como é que eles iam? Deus, eles davam o melhor. Era um ambiente de festa, havia sorriso, havia alegria, havia barulho. Imagine este ambiente de alegria, este ambiente de gratidão. Havia um ambiente de louvor, de exaltação, de adoração, queridos. Que momento marcante na vida daquele povo, que momento especial. Gente, a presença de Deus faz isso. A presença de Deus traz alegria, traz júbilo, traz contentamento. Porque a Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Oh, meus irmãos, você vai encontrar a verdadeira alegria. É na presença de Deus. Na presença de Deus a vida é celebrada. Quem já experimentou isso sabe que é verdade. E aquele povo vinha ali festejando a restauração da arca. Gente, como a alegria é importante. Como a alegria é importante na vida do cristão. Pergunto, você tem alegria? Hein? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor renova as nossas forças, irmãos. Então, portanto, nessa noite, seja renovado nas suas forças pela alegria do Senhor que invade agora a sua vida e o seu coração, aleluia. Em nome de Jesus. Agora, muitos crentes que entram por essas portas e pelas portas de outros prédios, de outras igrejas, vivem uma vida sem graça. Uma vida sem alegria. São crentes chatos. Alguém já mandou um fala a Deus aí. São crentes o quê, gente? Chatos. É o crente azedo. Quem que é o crente chato? São aqueles que são extremamente criteriosos com doutrina, mas são secos de alma. É gente de cara fechada, gente que não tem sorriso, gente que fica te corrigindo o tempo todo. Como eu disse aqui uma outra vez, numa outra oportunidade com vocês, alguns domingos atrás, você conhece um crente chato muito fácil. Quando você diz assim, nossa, eu adoro essa comida, ele diz assim, não, adorar é só a Deus, Ronaldo. É o crente chato. Quando você chega e diz assim, adivinha quem chegou? E ele diz assim, os adivinhos não herdarão o reino dos céus. É crente chato, é ou não é? Que maravilhoso esse prato que você fez, minha irmã. Não, Ronaldo, maravilhoso somente é o nome do Senhor. Crente chato. É ou não é, queridos?
Aí o fulano chega assim, nossa, olha como engordei, essa pandemia foi terrível. Quantos aqui engordaram na pandemia? Deixa eu ver. Hein, deixa eu ver, levanta a mão aí, quem engordou? Aí você chega lá para o irmão e fala assim, irmão, essa pandemia foi terrível para mim, Roger. Engordei. Aí o fulano é tão crente que ele diz assim, não, crente não engorda, ele amplia o templo do Espírito Santo. Crente não engorda, amplia o templo do Espírito Santo. Ou então você diz assim para o irmão, irmão, ano que vem se prepare, é Copa do Mundo. Vamos assistir a Copa do Mundo, vamos ou não? Eu não. Por quê? Porque ela é do mundo. O nome já diz, é do mundo. E nós não podemos nos contaminar com este mundo. Aleluia. Chato demais. É a irmã que diz o seguinte, eu estou buscando um namorado, eu preciso me casar, eu estou buscando um namorado. Aí o irmão tão espiritual, ele diz assim, olha, se você buscasse a Deus, como você busca um namorado, você já seria como Enoque, seria arrebatada na presença de Deus. Tem gente falando, fala Jeová. E você conhece o crente chato paquerando? Alguém conhece o crente chato? O fulano é chato, ele chega para a menina e diz assim, varoa. Romântico, né? Varoa, olha varoa, eu estava vendo, você é tão fofa, mas tão fofa, que se você se cortar, não sai sangue, sai amaciante. Varoa abençoada, você é uma bênção, de tão fofa que você é. Meu, como tem gente chata, daí ela pergunta para ele assim, escuta, você comprou um perfume tão cheiroso, que perfume é esse que você está usando? Olha, crente não usa perfume do mundo. Não, porque nós já somos o bom perfume de Cristo. Irmãos, você percebe? Você conhece gente assim? Sim ou não? Conhece ou não conhece? E o camarada evangelizando o amigo? Tem crente que para evangelizar é chato pra caramba. Tem crente que quando vai evangelizar não dá. O amigo diz o seguinte, olha, nossa, essa comida tá fervendo, tá quente demais, queimou até minha língua. Aí o crente vai evangelizar. E aí ele diz o seguinte, olha, realmente, a comida está muito quente. Imagine o inferno então. Imagine o inferno. É melhor você aceitar Jesus, porque senão você vai queimar inteiro no inferno. Gente, eu vou dizer para vocês que às vezes dá vontade, só entre nós aqui que ninguém nos escute, dá vontade de xingar uns camaradas desses. Mas como a gente é crente, aí a gente não pode xingar, mas eu vou dizer para você que, olha, é cada atribulado, fariseu, desviado, mula de Balaão, terra seca, incircunciso, olha gente, eu vou dizer para vocês, é o laço do passarinheiro, é peste perniciosa. Tem gente que não dá, pessoal. Tem gente que não rola. É verdade, queridos? É gente assim que aparece na nossa vida. Eu espero que você não seja um crente chato. Eu espero que você seja uma pessoa boa, leve, amorosa, agradável. E que a sua vida fale mais alto do que aquilo que você fala, daquilo que você prega. Posso ouvir um amém aí ou não? Gente, que triste isso, mas é uma realidade, E olha, gente, é claro, é verdade que a falta de alegria pode ser o resultado de vários fatores, de várias coisas. A falta de alegria pode acontecer por uma doença, uma crise emocional, uma crise financeira, um problema familiar. Mas, gente, tem muitas pessoas com falta de alegria porque insistem em viver distante de Deus. Essas pessoas vivem distantes de Deus. E aí elas não conseguem celebrar mais nada. Nós deveríamos fazer, na verdade, como a história daquele velhinho que lia, o velhinho de 90 anos. Ele lia o obituário do jornal todos os dias e aí então, quando ele olhava o jornal e lia, ele sempre agradecia a Deus, ele dizia, louvado seja o Senhor, porque ainda eu estou vivo, Até que um dia ele estava lendo lá o obituário e ele viu um nome lá de um camarada que não gostava muito dele. E ele diz assim, louvado seja o Senhor, ele morreu antes ele do que eu.
Isso rejuvenescia a vida deste homem. Queridos, a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre aformoseia o rosto. Tem uns camaradas que são feios, que dói. Mas quando eles têm um sorriso, eles ficam bonitos, gente. Aqui está uma dica de beleza. Quer ficar mais bonito? Abra um sorriso. Tem uns camarada feinho assim, que até põe um sorrisinho no rosto, fica mais simpático, ou não é? Olha lá. Porque o coração alegre aformoseia o quê, gente? O rosto. A Bíblia diz que o coração alegre é como bom remédio, Provérbios 17, 22. Traz cura. Mas, gente, tem crente que parece, na verdade, com o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. É a pessoa que não consegue rir, é a pessoa que não consegue expressar alegria, é a pessoa que não festeja mais. Mas, Ronaldo, a minha alegria, você precisa entender, a minha alegria ela é muito profunda. Mas está muito profundo esse negócio aí, põe para fora, meu irmão. Porque a alegria é para ser vivida e expressada. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Tem gente que participa de encontros, vem à igreja, mas está longe de Deus. E se você está vivendo hoje assim, eu quero te convidar a voltar à presença de Deus, porque na presença de Deus há plenitude de alegria. Aí está o segredo. Sabe, queridos, nós não precisamos mais da arca, porque Jesus já nos deu acesso à presença do Pai. E eu creio na presença dele aqui conosco. Você crê ou não? Ele está conosco na pessoa do seu Espírito. E eu quero dizer para você que ele quer trazer alegria ao seu coração, mas não é uma alegria momentânea. Não é uma alegria baseada em piadas. Não é uma alegria das bebidas, das drogas ou de qualquer outra coisa. Mas é uma alegria que brota de dentro. É uma alegria que vem de Deus. E o nosso Deus está aqui e Ele quer colocar alegria no seu coração. Ah, meus irmãos, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor pelos séculos dos séculos. Louvado seja Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Ele é o nosso Deus, o Deus da alegria. O Deus da alegria. Você pode aplaudir com alegria ou não? Você pode festejar ou não? Fazer barulho? Olha, imagina só, queridos. Imagina só como é que Davi estava chegando com aquela turma. Cantando, dançando, festejando, adorando. É assim, fazendo barulho. Quando a gente pensa em festa, a gente pensa em barulho. Eu não consigo pensar numa festa, todo mundo assim, ó. Não é festa. Mas esse era um ambiente de alegria. Havia gritos de júbilo, de celebração. As pessoas glorificando ao Senhor. Que momento extraordinário. A volta da arca foi celebrada com grande alegria. Agora vem um momento oposto disso. Um momento triste demais. Que é o terceiro momento dessa história. A morte de Uzá fez o povo refletir. Eles estavam num ambiente de alegria, de festa, de celebração, de barulho. E de repente, vem a morte de Uzá. E a morte deste homem fez o povo refletir. Você percebe que algo acontece nessa história que nos deixa estarrecidos. Nos versos 9 a 11, veja só. Davi comete um erro. Davi comete um erro. Olha o que diz aí, por favor, me acompanhe na leitura. Versículo 9. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. O que aconteceu com Uzá? Morreu. E Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. E até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Agora, preste atenção, queridos. O livro do Êxodo ordenava
que a arca não deveria ser conduzida num carro. Não. A arca deveria ser levada, apoiada por varas, nos ombros de homens autorizados. E ninguém poderia tocar na arca. Essa era a orientação de Deus, lá no livro do Êxodo. E com isso, o que é que Deus estava ensinando? O que é que Deus estava mostrando, meus queridos? Deus estava mostrando a diferença entre o profano e o sagrado. Deus estava ensinando a Israel, dizendo o seguinte: povo meu, vocês não podem me tocar. Não. Vocês são pecadores e devem ter reverência diante de mim. Esse era um ensinamento de Deus àquele povo. Mas, gente, Davi não atentou para isso e colocou a arca, diz o texto, numa carroça nova. Num carro novo, diz o texto, uma carroça nova. E o que aconteceu? O texto mostra. 2 homens iam conduzindo. Os bois tropeçaram, diz o texto. Uzá esticou o braço para tentar ali segurar a arca. E olha o final da história, como diz a Bíblia. Uzá morreu fulminado no mesmo instante diante de Deus. Triste isso ou não, gente? Que cena triste. Uzá foi irreverente. Ele não respeitou os desígnios de Deus. E ele tocou onde não podia tocar. Ah, meus queridos irmãos. A arca então caiu sobre Uzá, esmagando. E aquele lugar foi chamado para sempre de Pérez Uzá. Isto é, o lugar que Uzá pecou. O lugar que Uzá pecou. Aí está o nome do lugar. E aí, o interessante que mostra para a gente é que Davi viu tudo aquilo que tinha acontecido e ele se irritou. Ele se irritou com Deus. E posso dizer uma coisa para vocês? É isso mesmo que acontece. É isso que acontece comigo e com você. A gente tem dificuldades, queridos, de olhar para os nossos próprios erros. A gente tem facilidade de olhar para os erros dos outros. A gente tem facilidade de olhar para o pecado dos outros. A gente consegue identificar as falhas dos outros. Mas os nossos erros, pecados e falhas, que dificuldade que a gente tem de reconhecer os nossos pecados. É mais fácil, gente, a gente culpar o outro. Ah, o problema no meu casamento é meu marido. O problema no meu casamento é minha esposa. O problema na minha casa são os meus pais ou os meus filhos. A gente transfere responsabilidades. É ou não é? O problema no meu trabalho é meu patrão. O problema na igreja são os irmãos. É o pastor. É esse, é aquele. São as circunstâncias. O problema é o diabo. Eu fiz, na verdade, eu cometi esse erro porque o diabo que me levou a cometer. A gente não reconhece que o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. E mais, a gente culpa Deus. Que foi isso que Davi agora está fazendo. Ele ficou, diz o texto no versículo 11, Davi ficou contrariado. Davi ficou como, gente? Contrariado, ele se irritou. Ele se irritou demais. E aí depois, na continuação do texto aqui, versículo 12, diz que Davi teve medo de Deus. E ele se perguntou, como é que eu vou conseguir levar a arca de Deus? Como? Gente, olha, eu quero dizer para vocês, amigos queridos, que a morte deste homem chamado Uzá nos ensina o quanto nós somos falhos. Quanto nós somos limitados, pecadores, pequenos. Talvez até você chegue a pensar, então, olha, Ronaldo, diante do que você está falando, é mais difícil, então, estar na presença de Deus. Porque quem sou eu? Alguém aqui se considera melhor do que Uzá? Então é difícil para mim, não tem jeito então de estar na presença de Deus. Mas eu quero te dar uma boa notícia nesta noite. Quantos gostam de ouvir boa notícia? Olha, queridos, o autor de Hebreus diz que Jesus abriu completamente o caminho para Deus.
Aleluia, aleluia, aleluia. Em Cristo, o véu do templo foi rasgado. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui diante do Senhor, aleluia. Em Cristo o véu foi rasgado, e agora nós podemos, meus irmãos, entrar na presença do Senhor, com alegria e com ousadia. Nós não morreremos mais ao nos aproximarmos do Senhor, porque Deus nos recebe com braços abertos por causa do sangue de Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário por mim e por você, em meu favor e em seu favor. Aleluia, queridos. Por isso, eu e você temos acesso à presença de Deus. E mais, nós não precisamos de intermediários. Você não precisa do pastor para você falar com Deus. Você não precisa de qualquer outro guru espiritual. Você não precisa, com todo respeito, você não precisa falar com a mãe para que o filho atenda. Você não precisa, com todo respeito aos nossos irmãos católicos, mas nós não precisamos, sabe por quê? Porque um dia o véu foi rasgado. E hoje eu e você temos livre acesso à presença do nosso Pai. Podemos falar com Ele, podemos abrir o nosso coração, podemos conversar com o nosso Deus, sabendo que Ele está perto de nós, que Ele está de braços abertos, sempre para nos ouvir, nos acolher, nos levantar, nos restaurar, nos abençoar e nos dar um novo caminho. Louvado seja o nome dEle. Oh, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Você está distante da presença de Deus? Volte para a presença de Deus. Volte para a presença de Deus. Peça hoje, meu irmão, minha irmã, que esse fogo do avivamento invada a sua vida. E que você tenha sede dessa presença, que você ame e se alegre em estar na presença do Senhor. Faça isso, faça isso. A única coisa que tira a nossa alegria, sabe o que é? É o pecado e a desobediência. Mas até isso tem solução. Porque nós podemos reconhecer os nossos erros e pecados, nos arrepender e voltarmos para Deus. E há um texto na Bíblia, para mim um dos mais lindos das Escrituras, 1 João 1,9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, ou de todas as nossas injustiças. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia, amém? E agora há um quarto momento nessa história, que é um momento marcante, e que eu sei que vai abençoar a sua vida. Veja só, agora a arca ficou na casa de Obed-Edom. A arca ficou aonde, gente? Na casa de Obed-Edom. Olha, por causa da tragédia com Uzá, nos versos 12 e 13 diz o seguinte, olha, acompanha na sua Bíblia. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, diz o texto, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. Então, gente, Davi desiste de levar a arca e ele deixa na casa de Obed-Edom, deste homem chamado Obed-Edom, que morava próximo a Jerusalém. Este homem agora ficou responsável por cuidar da arca do Senhor. E no verso 14, olha só que interessante esse verso, gente. Olha o que diz, leia. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. Quanto tempo? E o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Você pode ler comigo esse versículo? Vamos lá, todo mundo junto? Vamos lá. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Agora veja bem. Você consegue ver o que a presença de Deus pode fazer na sua casa? Você consegue enxergar isso? Você consegue entender como a presença de Deus muda a história de uma família? Você consegue enxergar isso? A presença de Deus restaura um casamento. A presença de Deus restaura um relacionamento. A presença de Deus
é capaz de conciliar pais e filhos. A presença de Deus. E nos dias de hoje, queridos, quantas e quantas famílias sofrem com divisões, brigas, contendas, confusões, agressões. Aí você pergunta para mim, mas qual é o problema? Por que isso, Ronaldo? Qual é o problema? Né? O que acontece na verdade? Você sabe qual é o maior problema do porquê isso acontece? Gente, é simples, é a falta da presença de Deus. Qual é o problema, gente? É a falta da presença de Deus ao acordar. É a falta da presença de Deus na hora das refeições. É a falta da presença de Deus nos momentos em família. É a falta da presença de Deus. Falta ali o clamor a Deus pela sua casa, pela sua família. Gente, quando nós percebemos que crises se avolumam, olha, todo mundo enfrenta crise, sim ou não, gente? Todo mundo enfrenta crise. Você que é casado, você sabe do que eu estou falando. Ninguém pode dizer assim, não, meu casamento é lindo, perfeito, maravilhoso. Não. Há momentos que nós enfrentamos crise, sim, é normal. Mas quando as crises passam de um ponto, quando elas se avolumam, gente, pode saber que o principal motivo é a falta intensa da presença de Deus. E aí eu pergunto, como estão as coisas na sua casa e na sua família? Como estão os teus relacionamentos? Como é que está o relacionamento que você tem com os teus filhos? No seu casamento? Como está esta relação? Jesus disse, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Gente querida, Jesus está disposto a entrar na sua vida e torná-la completamente diferente. Porém, ele bate a porta. O que ele faz, gente? Bate. Ele não arromba. Ele não arromba. Ele bate e espera você abrir. E se você abrir, ele entra. Ah, meu irmão. E não adianta, gente. Não adianta. Se Deus não faz a obra, nada resolve. Mas nada, a gente pode tentar de tudo para resolver um problema, uma crise, uma dificuldade, para resolver as mazelas. Não adianta. Só a presença do Espírito Santo é que traz restauração completa na sua casa. Não tem jeito, não tem outro caminho. E diz o texto que a presença do Senhor esteve na casa de Obed-Edom por quanto tempo, gente? Me fala aí. Por 3 meses, diz o texto. Ah, eu tenho uma boa notícia para você. Sabe qual é a boa notícia? Que Deus não quer ficar na sua casa apenas por 3 meses. Não, Ele quer ser o Senhor e morar com vocês para sempre. Isso é maravilhoso, gente. Deus tem o prazer e Ele quer abençoar a sua casa. Ele quer abençoar a sua família. Então faça o convite para o Senhor e deixe Ele entrar. E quando Ele entrar, tudo Ele vai transformar. Tudo vai acontecer. Jesus nos aceita, queridos, como nós estamos, mas Ele se nega a nos deixar do mesmo jeito. Haverá transformação em todas as casas onde Jesus entrar. Você pode ter a plena convicção de que haverá cura, renovação, paz, salvação, porque Deus deseja salvar as famílias. Que lindo isso, gente, que lindo isso. E posso dizer para você, o inimigo quer distanciar você de Deus. Lembra da mensagem da semana passada? Quantos estavam aqui na semana passada? Vocês se lembram da mensagem da semana passada? Quando eu falei sobre as propostas do faraó ao povo de Israel, a Moisés. A primeira proposta qual foi? Vocês podem ir, mas não vão muito não. Podem sair, mas não se distanciem muito. Que é a mesma proposta, gente, que o inimigo faz a mim e a você hoje. O que é que o diabo faz com a gente? Você pode ir, mas não vai muito não. Leia a Bíblia, mas não leia muito não. Ore, mas não ore muito. Vá à igreja, mas não precisa ir muito. Vai de vez em quando, tá bom, vai na ceia. Como dizia minha avó, né? Vê se tem Guaraná, meu neto. Vê se aqui tem Guaraná.
Não sei o que ela queria dizer com isso, mas a gente olhava. Alguém sabe falar o que significa isso? Ela dizia isso, a minha avó Vera, já falecida, mas ela dizia: meu neto, olha aqui, ó, vê se tem Guaraná. E eu olhava: não, vó. Então essa é a proposta do diabo. Pode ir, mas não vai muito. Se envolva na igreja, mas não se envolva muito. Essa é a proposta do inimigo para nós. Ele trabalha na sutileza. Qual foi a segunda proposta que ele fez? Você se lembra? A primeira é nosso compromisso com Deus. A segunda proposta, qual foi? Quem estava aqui vai se lembrar. Dividir as famílias. Porque ele disse: os homens podem ir, as mulheres e as crianças ficam. O diabo quer dividir a sua família. E qual foi a terceira proposta que ele fez? Os bens. Tudo bem, vocês podem ir, vai todo mundo, vai embora, vocês somem daqui. Porém, os bois, as ovelhas, os bens ficam. Satanás quer destruir você nessas três áreas. Primeira área é o seu compromisso com Deus. Segunda área é que ele quer destruir a sua família, ele quer dividir você, a sua família. E a terceira área, ele quer destruir as riquezas, os bens. Ele quer te afastar, distanciar você de Deus. E quando há uma crise dentro de casa é porque está faltando mais da presença de Deus. E é justamente nas crises, pode perceber uma coisa, queridos? É justamente nas crises que a gente ora mais, que a gente busca mais a Deus. É nas crises que nós nos prostramos em lágrimas, que nós abrimos nosso coração para Deus e que nós buscamos a ajuda de Deus. São nas crises. Por isso que às vezes Deus nos deixa passar por crises, porque quando nós estamos bem, olha, muitos de nós nos esquecemos do Senhor. Nem a igreja a gente vem mais. Está tudo bom na minha vida, vou passear. A gente tem essa tendência, mas Deus permite muitas vezes que a crise venha, que o vendaval chegue, que a chuva forte caia, para que você se lembre dele. Meus irmãos, quando a arca ficou na casa de Obed-edom, veja só, Deus abençoou aquela casa, diz o texto. Quando a presença de Deus ficou na casa daquele homem, o que aconteceu, gente? Deus abençoou aquela família. Que figura linda, gente. Que aprendizado maravilhoso para a nossa vida. E eu creio que Deus também quer abençoar a sua casa, se você permitir e viver na presença dEle. Você quer isso ou não? É isso, gente, olha, é isso que uma vida em chamas para Deus produz. Esse é o nosso tema. Nós queremos viver em chamas para Deus. É isso que uma vida em chamas para Deus produz. É isso que o avivamento faz. O avivamento traz para nós com muito mais força a presença de Deus. E é isso que nós queremos experimentar. E eu pergunto para você, você está vivendo na presença de Deus? Se você diz para mim, não estou, eu faço convite para você e digo, deixa Ele entrar. Deixa Jesus entrar e Ele não vai ficar apenas 3 meses. Você pode ter certeza. Ele vai ficar para sempre. Ele vai abençoar a sua vida e te dar vitória. Eu quero finalizar essa ministração para nós orarmos aqui. Quero finalizar, tenha atenção no que eu vou dizer para vocês aqui, para nós orarmos. Gente, foi a cruz que abriu todo o caminho para que nós estivéssemos na presença de Deus. Nós só estamos aqui nessa noite reunidos, em nome do Senhor, por causa da obra poderosa da cruz do Calvário. Diga aleluia! Mas não apenas por 3 meses. Gente, essa cruz traz a nós a presença agora permanente, o derramamento contínuo do Espírito Santo e uma vida em chamas para Deus. Queridos, quem sabe o Espírito Santo hoje está dizendo para você, você está longe da minha presença. Você está perto da igreja, do templo, do prédio. Você está perto da Bíblia, mas você está longe de mim. Quem sabe o Senhor está falando isso com você hoje? E se Deus está falando com você, e o Espírito Santo te mostra que você está longe, como aquela arca estava longe de Israel, então que você possa voltar. Que você possa buscar, viver e estar na presença do Senhor. E aí você tem uma oportunidade hoje de dizer a Deus. O que é que você pode dizer ao Senhor? A resposta diante de tudo aquilo que você ouviu nessa noite. Você pode dizer, Pai,
Eu quero neste momento, pelo poder da cruz, declarar ao Senhor que eu quero viver para sempre na tua presença. Eu quero, Senhor, eu quero viver. E o Senhor, Ele está dizendo a mim e a você, Ele está dizendo, eu quero você mais na minha presença. Eu quero você mais, eu quero me manifestar mais na sua vida. Eu quero revelar coisas grandes, insondáveis, que você não conhece. Eu quero manifestar a minha glória na sua vida e na sua casa. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite. Você crê nisso? E se você quer mais de Deus, se você quer esse Deus derramando a graça dEle na sua vida, na sua casa, como Ele derramou na casa de Obed-Edom, se você quer esse Deus inundando a sua vida, a sua mente, o seu coração, se você quer esse Deus trazendo este avivar a você e a sua família, se o Espírito Santo nessa noite tocou você e disse, é contigo que eu estou falando, pergunto, qual é a resposta que você vai dar? Pergunto, você deseja entregar hoje a sua vida, entregar tudo a Deus e ser transformado e ser transformada? É isso que você quer? Você deseja viver em chamas para Deus? Gente, nós queremos um avivamento nessa comunidade, sim ou não? Nós estamos clamando por isso. A gente sabe que é uma caminhada, é um processo. As coisas acontecem dentro de um processo, mas o passo nós estamos dando. E nós cremos que o avivamento é um mover especial do Espírito Santo de Deus. Queridos, viver em chamas para Deus é o retorno ao primeiro amor na vida cristã. Viver em chamas para Deus é viver constantemente na presença de Deus. Eu quero viver constantemente na presença de Deus. E você, qual é a resposta que você vai dar nessa noite? Você deseja viver constantemente na presença de Deus? Que seja assim, em nome de Jesus. Receba esta palavra nessa noite. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra.